Bom, então, vou lá de novo. Aqui vamos continuar a aula sobre Brasil, povos e povos, né? No caso aqui já estamos no processo de ocupação do território, de colonização e desenvolvimento econômico. Como eu havia falado no vídeo anterior, o Brasil, a colonização aconteceu pelo domínio português, né? O domínio português que fez a dominação. Portugal veio, colonizou, invadiu, né, o Brasil. Implantou o seu domínio, impôs a sua língua, tirou a madeira, construiu, aumentou o terreno, plantou a cana-de-açúcar, plantou o café, o tabaco. Às vezes, quando a gente fala na aula para o aluno sobre o tabaco, muitos acham graça, né? Hoje você saca o seu telefone, tem o seu computador, poucas pessoas agora assistem televisão, mas o tabaco, no nosso caso, naquele tempo, né, era um passatempo. Hoje você tem o telefone celular, o computador e muitos outros recursos tecnológicos, né? Então eles faziam isso para passar tempo, já que não tinha muita coisa para fazer. Tranquilo? Então já mostra um pouco de como foi construído e qual foi o produto, quais produtos foram responsáveis pela construção do território. Logicamente, teve a desapropriação do terreno, a morte de muitos nativos, é o que faz a construção do território brasileiro, que é o que nós queremos mostrar para os alunos, né? A economia do Brasil no século XVIII. Esse mapa aí mostra muito para nós como era o Brasil e o que se produzia. Entenda o que se produzia na aula de geografia. Foram os produtos responsáveis pelo crescimento do território. O Brasil não era assim, não tinha essa demarcação. Tudo começou no litoral, né? Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, Olinda, Recife, todos essas capitais, né? É onde tudo começou, onde as atividades começaram. E depois, como vai mostrar depois, os bandeirantes, os caras responsáveis, os brucutus, os brabos mesmo, entraram, né, para a parte interior do Brasil, desbravando, matando, assassinando, roubando, saqueando e, consequentemente, aumentando o terreno do Brasil para a parte interna, mandando o indígena mesmo mais para o interior do Brasil, como até hoje estão, né? Que é o que ele quer mostrar aí. Mas, para tanto, o livro quer dizer quem foi o responsável por isso? Foi o português. Não, mas atividade econômica. É por isso que ele mostra esse mapa. Então esse mapa mostra para você a droga do sertão. Onde era produzida a droga do sertão? Na Amazônia. Então você olha essa parte toda em verde, né? Tudo isso aqui verde. É onde os caras coletavam, né, as drogas do sertão. Logicamente, o português quando chegou aqui, eu vou para mata lá, eu vou encontrar remédio para dor de cabeça, né? Nada disso. Eles trouxeram espadas para catequizar os indígenas, catequizar, né? Ensinar a falar a língua portuguesa, para eles também poderem se comunicar. E a partir disso, saber o que esses caras conheciam, como eles poderiam contribuir para a evolução do conhecimento. Então eles perceberam que os nativos conheciam muitos remédios da floresta, conheciam muitos produtos que serviam para curar doenças, serviam para colocar nas panelas, temperar a comida e tudo mais. E tudo isso começou a dar um novo sabor para a vida deles, para a economia também. E percebeu-se que o uso daquele produto em outros países da Europa, da Ásia e, consequentemente, de seus representantes, ganhavam muito dinheiro com esses produtos, porque outras pessoas experimentavam esses produtos, droga do sertão, né? Produtos que baunilha, urucum, pimenta do reino, guaraná, essas coisas serviam para fazer diversos tipos de coisa. Por que drogas? Porque o cara fervia a raiz, a folha, para tomar e curar a febre, né, a dor de barriga, dor de cabeça e tudo mais. Mas também servia para temperar a comida e, consequentemente, por isso o nome de drogas, né? O que é sertão? Sertão quer dizer interior. Então, droga do sertão são esses produtos que vinham do interior do Brasil e serviam para diversas finalidades, por isso esse nome. O algodão, né, como até hoje é usado para diversos fins, né, como nós sabemos. A cana-de-açúcar, que até hoje o Brasil fornece cana-de-açúcar para quem viaja para o Nordeste brasileiro. Nessas regiões você vai ter muita coisa relativa a isso ainda, produção de açúcar, produção de cachaça, né, produção de rapadura e, consequentemente, do próprio açúcar refinado, granulado e tantos outros que saem daqui do território brasileiro. A pecuária, no caso você traz o gado, serve para duas funções, como já havíamos falado no vídeo anterior. Ele vai servir para a alimentação e para o transporte, já que você não tinha carros, nem tratores, nem aviões, só barcos, né? Dependendo do local, você ia usar
é o boi, o carro de boi para o transporte do produto. Você não ia carregar tudo na costa. Tranquilo? A mineração, então, preste atenção também que ele espacializa para você dentro do mapa, né? Droga do Sertão, local todo em verde na região norte. Pecuária, quase na sua totalidade do território brasileiro, tirando a região norte, né? Na parte da região norte, você tem a totalidade do território brasileiro, uma boa parte você tem a pecuária, como até hoje é assim. A mineração, você nota que é só no centro-oeste, uma parte aqui do sudeste brasileiro, que foi depois que aconteceu tudo isso, e as vias de transporte, que são as estradas que eles construíram. Não é a estrada asfaltada ainda, né? Mas é uma estrada que já tinha um caminho onde as pessoas passavam, tinham locais onde as pessoas se alimentavam, dormiam, né? Compravam cavalos, leite e tudo mais. São esses caminhos que estão apontando nesse mapa aqui. E também você percebe como existe uma grande quantidade de rios no Brasil. Esse aqui é um mapa simples, né? Mas tem um mapa só de rios que mostra como se fosse um corpo de grandes veias e artérias. Isso é muito fantástico observar, por exemplo, nesse mapa, né? Então, muito bem, saímos daqui. Ele tem uma imagem mostrando essa pintura de como era um engenho. Quem estava movimentando o engenho era o boi, né? Mais uma finalidade dele, que é movimentar essa moenda aí. Ele movia essa cana-de-açúcar, saía o líquido, como você conhece como garapa. Os caras tacavam fogo nisso aí, naqueles grandes tachos, virava como se fosse um grande bombom, né? Um grande melaço, e depois exportavam no porão dos navios para países europeus, onde ia ser triturado, refinado, granulado e ia ser vendido para diversos países, incluindo o Brasil. Isso que é o fantástico, né? A primeira divisão internacional do trabalho, o papel que o Brasil tinha, e até hoje tem, né? Fornecedor de matérias-primas, fornece a cana-de-açúcar, né? Ele mandava para outro país onde ia ser industrializado, depois voltava para cá. A indústria estava sempre no outro país, como até hoje acontece. Muitas indústrias estão em países desenvolvidos. Claro que hoje já mudou, né? Com a nova divisão internacional do trabalho, mas era assim que funcionava no passado. Muito bem, continuando aqui. Deixa eu ver aqui. As ocupações da região. E ele fala um pouco como eles ocuparam essa região. Então, bora lá, né? Vamos ver aqui. Tanto na Bahia como nos estados que hoje correspondem ao sudeste brasileiro, a presença dos portugueses foi uma das mais expressivas. Isso a gente já viu, né? Já sabemos que os portugueses foram os principais, principalmente no século XVI, né? O que ele mostra para nós. A região nordeste e a sudeste foram essas regiões, aí já mostra aí no texto. Olha, os bandeirantes contribuíram para a interiorização, ou seja, foram para dentro do território. O que é dentro? Foram para a região centro-oeste, para dentro da região sudeste, para dentro da região nordeste, para dentro da região norte. Isso é interiorização. Bandeirantismo, para alguns professores de história vão falar sobre isso. E, consequentemente, eles estavam na busca de metais preciosos, outros tipos de riqueza que não fossem só aquelas que já estavam se produzindo, né? Queriam achar ouro no Brasil, essa era a realidade desde o início. Tranquilo? E quem era que trabalhava nesses engenhos? Quem é que trabalhava na cana-de-açúcar, no trato do gado, no algodão, no tabaco? É claro que é o escravizado. Então, a marca da plantation, né? Plantation quer dizer plantação, a marca dela é escravista, grande latifundiário, ou seja, grande quantidade de terra, imensas terras. Né? Produtos monoculturas, ou seja, um só produto, no nosso caso, o cana-de-açúcar, e destinado à exportação. São os 4 pilares da plantation, né? Que acontece no Brasil, outros países, nos Estados Unidos e outros países aqui também do sul do continente americano. Tranquilo? E já está dizendo aí que existiam diferentes tipos de gados, assim como existiam também caprinos, ovinos, suínos e equinos, ou seja, cavalos, porcos, né? Ovelha, cabrito, cabra, enfim, essas coisas aí também já existia aqui no Brasil nesse período. E mostra aqui uns bandeirantes, né? Os caras andando aí. Alguns livros de história vão contar que eles andavam com um café nessa mochila, não sei se é uma mochila isso, charque, farinha, e iam para dentro do território brasileiro mesmo desbravar, né? Desbravar, entenda-se mesmo, conhecer novas terras, matar quem era dono dessa terra e tomar posse dela. E, consequentemente, aumentar o tamanho do território para o português também não perder esse território para outros países, né? Que outros países também tinham interesse no território brasileiro. É o que ele quer mostrar aí. Então ele mostra aqui também para nós que os jesuítas, né, que foram os padres trazidos para o Brasil, que foram responsáveis pela catequese dos indígenas. Entenda-se a catequese, não é só o fato de ensinar
teu Deus é Jeová, Jesus, o Espírito Santo, não é só isso, né? Isso é imposição de cultura, isso é colonização, a imposição de uma cultura sobre a outra, mas também você vai falar português. Então ensinavam para eles a língua portuguesa, para eles entenderem o que estavam falando. Tem até um filme lá, 1842, eu não sei como, acho que é isso, que o indígena, nesse filme, diz para o padre: nós nos esforçamos tanto para aprender a sua língua e você em momento algum se esforçou para aprender a nossa, mostrando que o indígena estava insatisfeito com todo aquele tipo de colonização. Tranquilo? Então, nesse sentido, ele mostra a importância dos jesuítas. Até hoje está a marca deles nas cidades, as igrejas. E nós estamos falando a língua dos caras que chegaram aqui até hoje. Então, se eles não foram importantes, eu não sei mais como mostrar a importância deles, né? Foi uma importância negativa. Sim, mas tá feito, né? Tá feito. Depois disso, ele mostra que a região norte tem um processo mais lento, logicamente mais lento porque para alcançar as outras cidades da região norte, você tinha que ir pelos rios. Para quem já navegou de barco, navegou de algum tipo de embarcação, sabe que a navegação pelo rio ela é mais lenta. Hoje tem as lanchas, tudo bem, tem esse tipo de coisa, mas nem todo mundo anda de lancha. Então o transporte é 20 km por hora, 30 km por hora, não altera muito isso, né? É um tempo lento, tanto que tem estudos geográficos falando das pessoas do tempo lento, das pessoas que vivem porque o rio sobe, porque o rio desce, porque o peixe não dá tanto naquela região, o camarão também tem tudo a ver com o ritmo do rio, né? Por isso que ele fala que teve uma dificuldade de habitar essa região pela temperatura, pelos povos que eram um pouco mais perigosos que até hoje são, né? E ele fala das cidades mais importantes, no nosso caso, Belém e Manaus, que são as cidades onde passavam toda a produção que era extraída do interior do Brasil, passava por Belém e Manaus. Depois disso, ele mostra a distribuição espacial da população. Essa população está mal distribuída no território, como até a gente sabe, e ela é marcada por uma miscigenação, mistura de pessoas, mas também essas pessoas vão mais para a cidade, saem do campo, existe essa migração que ele aponta aí, né? Na década de 60, 70 e 80 acontecia muito isso, né? Claro que existem regiões pobres que esse negócio das pessoas andarem nesses carros chamados de pau de arara, isso era comum, até hoje mas não é mais tão comum quanto era antes, né? Hoje você tem domínio de outros picapes, Hilux, a marca no caso, e outros carros também são muito mais fortes, que as pessoas vão para outras cidades. Ele mostra aqui para nós uma família de imigrantes, né? Acabam fazendo uso de meios precários do ponto de partida do destino da migração, né? O pau de arara, como eu já havia falado, é o veículo que eles utilizavam para sair do seu local para outras cidades. Depois disso, ele mostra uma família, né, simples, humilde, e um terreno já feito o trabalho do campo por uma máquina, e que essa máquina passou a dominar a produção no interior, né, na parte agrícola dessa região, dessa cidade, consequentemente promovendo o êxodo rural, a saída das pessoas desses interiores para outras cidades mais importantes do Brasil. E o que é que se planta aí hoje, né? Ainda tem a cana-de-açúcar, você ainda tem o tabaco, você ainda tem o algodão, a soja, né? E tudo relativo ao gado é o que mais nós temos no Brasil. Miscigenação e diversidade étnica e cultural do Brasil. O Brasil é um país muito misturado, né? Miscigenação quer dizer mistura, e muito aconteceu para isso, né? O branco, o senhor da casa, levava para dentro da casa dele, a negra, né? E lá acontecia, fazia filho na mulher e tudo mais. Tanto que existe um quadro que explica isso, mostrando que a dona, né, da casa e o marido estão lá comendo, não sei, tem um abanando, tem uma negra servindo e a mulher branca dando comida na boca do menino negro, mostrando que aquele menino negro possivelmente seria o filho do cara que era o branco com a mulher que está servindo a comida. É muito comum isso acontecer no Brasil, colônia, e nós estamos marcados por essa mistura. É isso que ele fala aqui, que existe essa mistura, o Brasil é muito misturado, porque desde o seu início, da chegada do europeu, ele sentia essa necessidade biológica mesmo de se envolver com os nativos, de se envolver com os negros africanos, né? E daí gerar outras descendências como
nós sabemos que hoje o Brasil é um país muito misturado, leia-se miscigenado, que é o que ele quer mostrar aqui. Consequentemente, isso vai levar hoje ao que nós temos como preconceito, né? Nós temos aquela